E eu quero que você repita aí comigo aqui. Diga, ouvindo a voz, desculpa, escutando a voz de Deus ontem e hoje. Repita comigo. Escutando a voz de Deus ontem e hoje. O dicionário faz separação entre ouvir e escutar. Eu posso escutar eu posso ouvir um grupo de pessoas conversando, mas escutar é saber o que eles estão ouvindo. Alguém pode escutar, pode ouvir e pode não escutar. Em Pernambuco diz, tu tá com as oiças boas? Eu não sei como é que eles conjugam, mas a oiça é ouvido em Pernambuco. Põe a sua oiça para ouvir. E é um tempo de ouvir mais e falar menos. Até para que não possamos errar. Uma das expressões fortes do livro de Apocalipse é: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que tem ouvidos para ouvir, escute o que Deus tem a dizer. E quando eu meditava ouvindo o que Deus estava dizendo, eu comecei a me emocionar lembrando dos sacerdotes da Bíblia, homens que nasceram consagrados para o Senhor, que ouviram muito de Deus, mas não puderam escutar Deus quando Jesus Cristo veio. Eles não reconheceram, estavam escutando muitas vozes. Ouvir Deus, escutar Deus e permanecer ouvindo. No meu entendimento, nesse momento que Deus falava comigo, é como se Ele quisesse trazer um presente a você e a mim. É como se uma caixa de presente do céu estivesse entregue a mim e a você hoje. Que é a habilidade de ouvir Deus ontem. O que você escutou de Deus ontem, que foi maravilhoso, precisa caminhar com você para escutar aqui. E eu comecei a lembrar de vários exemplos na Bíblia. Imagina Adão e Eva, que todos os dias o Senhor se encontrava com eles. E um determinado dia, ele ouviu a voz, parou aonde não era para parar, e ouviu o que não era para ouvir, e um projeto do mal entrou. O mensageiro do culto passado estava dizendo das muitas vozes que nós temos ouvido, e uma das vozes desse tempo, irmão, é a mídia, é a imprensa. Não escute ela, continue escutando Deus. Eu anotei Sansão, criado para um propósito de Deus, e começou a ouvir a voz dele. Eu quero essa mulher, eu quero. Obstinado. Que prejuízo grande. Saúl da mesma maneira. Eli. Acabe era um homem do povo de Deus. Irmãos, e sabe o que é que eu lembrei muito claro? Acabe casou com a mulher errada. Jezabel não era do povo de Deus. A gente só cita Acabe e Jezabel, irmãos, para dizer o que é mal. Já vi alguém na igreja? Isso aqui é meu filho. Nunca consagrei um menino que se chama Acabe. E Jezabel? Nunca. Pastor, consagra essa bebê minha, ela se chama Jezabel. Misericórdia. Irmãos, quem não escuta Deus será esquecido na história. A história é marcada por homens que escutam mal e mulheres, mas será marcado por homens que escutam Deus. Então diga comigo, é tempo de escutar Deus. E eu sei que na medida que nós falamos de escutar Deus, e propositadamente Deus me fez ouvir uma mensagem de Bill Johnson, que eu vi mais de uma vez, nesse período que Deus estava falando comigo, de como ouvir, e ele cita um exemplo de alguém que ele conhece, clássico, de alguém que ouviu a voz de Deus e que precisa estar atento. Era uma família caminhando, muito resumido aqui,
Uma família saindo e crianças atrás, todo mundo crente, numa estrada de muitas curvas, e o menino disse assim: pai, na frente, depois da curva, tem uma grande pedra no meio do caminho. E o pai freou, e de fato, quando virou, tinha uma pedra grande no meio da estrada. Ficou impressionado. Estou com um profeta aqui dentro de casa, no carro. E aí, meu filho, tem alguma coisa mais? Como era os Estados Unidos, o menino disse: pai, Deus está dizendo que na próxima cidade nós vamos parar no McDonald's. Irmãos, não era mais aquilo. Eu estou dizendo que eu lembrei muito claro de pessoas que não deram ouvido a uma criança. A Bíblia, um dia Deus teve que, para um homem de Deus ouvi-lo, Deus fez uma jumenta falar. Deus pode usar todas as pessoas, mas irmãos, nosso Deus não muda. Até isso o Leandro disse hoje. Mas Ele altera a sua estratégia. Você diz: pastor, eu vou ouvir agora Deus, e é possível que essa minha palavra, eu não quero que você se torne independente de pastores ou líderes. Não, eu não quero isso, porque na multidão do conselho há sabedoria. Mas irmãos, eu não desejo que você se torne independente de Deus. Não vai depender exclusivamente de homens e mulheres. Não, vamos caminhar juntos, ouvindo Deus. E parece, irmãos, que aquilo que é de uma religião antiga, parece que ouvir Deus era algo completamente distante de nós. Irmãos, o Pai fala o tempo inteiro. O que a Bíblia começa dizendo de Adão e Deus, é assim conosco. Tanto projeto que morreu, que não foi para frente, porque ele nasceu da sua vontade, do seu braço. Hoje eu passei o dia pensando: Senhor, aquele casal decidiu pela alma ou decidiu por ti? Quem decide pela alma apanha, sofre, irmãos. Quem decide pela vontade própria, e a nossa carne vai coexistir com esse homem espiritual até o dia que Deus falar. Eu vou fazer uma série de estudos, como ouvir a voz de Deus, como Jesus ouvia, como o discípulo ouvia, como Zaqueu ouviu, como aquela mulher do vaso de alabastro ouviu. Eu fiquei impressionado essa semana, lembrando: Senhor, quem disse para aquela mulher que ela ia ungir Jesus, e que Jesus ia dizer que era a unção para a morte dele? Irmãos, e tem situações que só depois que acontecem é que nós vamos saber que ouvimos Deus. Mas continue, nós não sabemos todas as coisas. Eu sempre repito, eu não tenho certeza para onde vou, o que vou fazer. Eu não tenho um planejamento estratégico. Eu não sou contra o planejamento estratégico, irmão, mas eu não tenho. Mas olha aqui, eu sei uma coisa: eu sei para onde eu não vou. Não vou para o pecado, não vou para a desobediência, não vou para a rebeldia, não vou para a murmuração. Você precisa saber para onde não vai, e Deus vai lhe conduzir para onde você vai. Você pode dizer amém? Isso não é preguiça. Deus vai lhe falar. Então, irmãos, como ouvimos a voz de Deus sobre negócios, como ouvir a voz de Deus sobre missões, com quem vou casar? Essa palavra é o registro geral da vontade de Deus. E uma das minhas meditações nessa semana, parece que eu nunca tinha lido esse texto. Abra aí em João 14. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. Parece que eu nunca tinha escutado isso. Ele vai trazer uma revelação para você. Revelação é a maneira dele falar com você.
A sentença aí, Paulo vai dizer: olha, Deus o ama, Jesus ama, e Ele fala com você. Você pode dizer amém? Irmãos, isso não é presunção. Eu sei que esse negócio de ouvir Deus tem atrapalhado muita gente. Alguém tem ouvido Deus por você? Você sabe como Deus fala? Eu sei que alguns preguiçosos, que até alguns em casa talvez, que você depende do que alguém escute Deus. Não, a gente escuta um profeta, a gente escuta um pastor para ouvir Deus, mas você não pode se tornar dependente dessa pessoa. Jesus quer se revelar a você, quer lhe direcionar. Se você tem revelação de Jesus na sua vida, e ela vem pela obediência, Ele vai lhe conduzir. Aleluia. Então é tempo de escutar, é tempo de ouvir, é tempo de escutar essa voz de Deus. Olhe comigo, irmãos. Sim, o que eu estou só querendo caminhar para frente. Ah, pastor, eu corro o risco de... Sim, você corre o risco se você andar no que alguém está falando. Entreguei uma palavra no culto hoje para uma pessoa, nesse culto. Olhei para ele e veio. Olhei para ele e o Senhor disse: é tempo de aprender, para que eu entregue algo grande amanhã. Sim, repeti, e ele disse: pastor, eu sei o que é. Talvez ele não soubesse o que é, mas irmãos, na busca da oração nós vamos ouvir Deus, talvez uma impressão do Espírito. Eu lembro de uma citação que nós passamos como igreja, e quantas vezes eu lembrava de um contador, e eu não sabia porque eu tinha que procurar aquele homem. O Espírito de Deus fala o tempo todo. Você pode dizer amém? Abra o ouvido para ouvir. Ouvindo a voz de Deus, irmãos, ontem e hoje, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 22. Do versículo 1 em diante. Abraão é o exemplo maior de um homem que ouviu Deus e permaneceu ouvindo. Gênesis 22, 1 diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, agora, irmão, já era o 4º dia, viu? 3º dia de viagem, mas Deus tinha falado um dia antes. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. O Leandro até repetiu isso aqui. Imagina Abraão 3 dias caminhando, irmãos. Imagina a crise de Abraão, que esse é o Deus que eu sirvo. Os deuses das nações pagãs mandam matar os filhos. Moloque mandava fazer isso. Agora, quer dizer que o Deus verdadeiro também mata. Eu posso imaginar o que passou. E ele caminhava. Primeiro, irmão, a Bíblia não diz, e a gente deduz, Abraão não falou para a mulher dele: não tem um registro que ele: Sara, vou sacrificar o meu filho, senão ela tinha matado ele. Não é verdade? Vai matar o quê? Eu é que te mato, infeliz. Sei lá. Eu digo que aqui tem um princípio: cuidado do homem, nem tudo se fala para a mulher. Agora tem homem que só fala uma coisa e 9 não. Não, você fala 9 para a mulher e uma. Escute Deus. É mais importante que escutar a mulher. Você já sabe disso, né? Homem que não escuta a esposa se dá mal. E homem que escuta a mulher em tudo se dá mais mal ainda. Mulher ajudadora. E quando o homem tem uma esposa como um companheiro, vai longe. Vamos lá. Deixa Abraão aqui com a Sara. 4º dia de viagem. Chega no pé do monte. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da irmã Teresa.
Diz o versículo 5: disse ele a seu servo: fique ali, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorarmos e voltaremos. Irmã Teresa disse que ou você sobe para adorar ou fica guardando o jumento. Diga, eu vou adorar. Tem culto, gente que vem para guardar jumento. Está aí no celular o tempo todinho. Eu pregando, ele acha que eu sou besta e ele é idiota. Te enganando, perdendo tempo. Deixa essa porcaria aí, menino. Bota no modo avião, vai ouvir o que Deus quer falar contigo. Uma ovelha aqui e aqui. Alguém mandou mensagem para ele e o abestalhado abriu. Depois do culto foi pecar. Uma desgraça na vida dele. Não vai acontecer com você não. Você que de casa, talvez faça igual a ovelha que eu tenho. Na pandemia ela não poderia vir para o culto. Tomava banho, arrumava, passava batom, vestia a roupa, botava o celular e ia adorar. Não era só assistir culto não. Tendo vocês comendo e com o celular. Se concentra para Deus falar contigo. Tá bom? Você não está fazendo um favor para mim de estar adorando comigo não. Você está abençoando é você. Aleluia. Estou zangado não. Só estou dizendo para você ouvir. Acaba assistindo televisão, brigando com o menino. Vá adorar a Deus. Irmãos, e Abraão subiu para adorar. Não sei que hora era do dia. O menino dele disse: pai, aqui está a lenha, o fogo. E ele disse: meu filho, o Senhor proverá. Irmãos, e lá no versículo 11, no versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Eu acho que não foi muito lento, né, irmão? E o anjo do Senhor chamou e disse: Abraão, Abraão! Ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. O pai da fé nasceu ali. Sabe por que nasceu ali? Um homem que ouviu Deus 4 dias atrás. Mas um homem que permaneceu escutando Deus. Isaac deve ter dado culto, ação de graças, porque o pai dele ouviu Deus ontem, antes de ontem, 3 dias antes, 4 dias antes, e eu vi ele naquela hora. Glória a Deus. Homens e mulheres de Deus, você escutou o Senhor ontem, talvez há 10 anos, há 5 anos. Isso é maravilhoso, mas é imprescindível, indispensável que você escute ele hoje. Você pode dizer amém? Irmãos, essa palavra é referendada por Jesus, quando lá em Mateus 4, o diabo vem a Jesus, do versículo 1 em diante, o tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha, todo o céu tinha bradado, todo mundo tinha escutado lá no batismo Deus dizer que ele era o Filho de Deus. Tu está com fome? Transforma essas pedras em pães. Quer dizer, tu tem alguma necessidade? Supre ela. Está com carência? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Tu tem poder. E Jesus disse algo fabuloso, maravilhoso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Jesus disse: olha, cão, nem só para suprir as suas necessidades vive uma pessoa, mas ela vive de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, aqui é toda palavra que saiu da boca de Deus. Agora você precisa escutar Deus, porque da palavra que está saindo hoje. Eu sei que a gente come pão dormido, mas se quiser que a manteiga desmanche, tem que ser de hoje. Não é, Rubens? Você precisa de uma palavra de hoje. Você escutou Deus maravilhosamente, mas precisa continuar escutando. Irmãos, e não fique doido com Deus não. Senhor, porque você me mandou? Dos homens que eu mais aprendi como ouvir Deus foi o profeta Amaro. E ele dizia que quando Deus começou a falar com ele, ele dizia: Amaro, vai lá no fundo do quintal nas mangueiras. E ele dizia: eita, que deve ser grande o mistério. Sim, Deus, estou aqui.
Estou aqui, Deus. Ele disse, volta, Amaro. Voltar? Ouvir Deus é um processo, irmãos. Lembro quando Deus me mandava correr dentro do templo. E eu dizia, Senhor, por que o Senhor mandou correr? Eu estou me treinando para você aprender a me ouvir. Oxe, não serve para nada correr, serve para ouvir. Irmãos, em nome de Jesus, nós escutamos Deus um dia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós ouvimos a palavra de Deus. A fé não vem porque alguém escuta a Bíblia, não, irmãos? Vem também, mas ela vem por ouvir, escutar o que Deus está dizendo. Você pode estar ouvindo a Bíblia e não está escutando nada de Deus. Nós escutamos um dia, a fé chegou até nós. E nós precisamos escutar para esse tempo, para ser direcionado. Nem precipitado, nem procrastinador, nem precipitado fazendo as coisas antes, nem procrastinando fazendo para depois. E como Deus dizia para mim, é um presente que eu quero entregar para você. Que esse anseio esteja dentro de você. Que você se angustie de lembrar como eu vou escutar Deus. Se você pôr os seus ouvidos para ouvir. Eu vou orar hoje para Jesus tirar toda a cera dos seus ouvidos. Toda a incredulidade. Diga, Jesus, eu quero falar contigo. Irmãos, Ele vai falar. Ouvi Deus ontem e hoje. Irmãos, alguém que ouviu Deus, Senhor, coisa extraordinária. Ontem eu jantei com um pastor que escutava Deus de uma maneira linda, de Deus dizer, rua tal, vai em tal casa, e ele está aí sem saber, e dizer o nome, e chegou aqui é que mora fulano de tal, e disseram, eu quero falar com você. Ele está muito ruim ali no fundo do quintal, entra. Quando entra, está um homem lá, possesso com a faca para se matar. Dá uma ordem, a faca cai, expulsa o demônio e o homem aceita Jesus. Agora esse homem continua servindo a Jesus, mas não dependendo disso. Você está ouvindo que voz? Nós vamos ouvir a voz da cultura, do ensino, da psicologia. Nós vamos ouvir muitas vozes, olha, irmãos. Essas vozes constroem muitas coisas, mas só a voz do Espírito transforma e leva a gente para um propósito. Aleluia. A Bíblia diz uma coisa muito séria: não desvalorize os pequenos começos. Tudo que é pequeno é infantil, é limitado. Você está desprezando o tempo que você escutava Deus? Está desprezando o tempo das vigílias, o tempo da noite, do clamor? Busque a Deus, porque se Ele falou com você um dia, Ele quer lhe falar, lhe direcionar para esse novo tempo. Essa palavra é uma palavra que Deus falou a mim, e disse, entregue como presente aos meus filhos.